Nesse fim de semana que a gente tá atrasado com os nossos vídeos, a gente viu 2 filmes, né? O primeiro filme foi Alerta Lobo, que a gente já falou sobre ele. Se você quiser ver a nossa crítica sobre esse filme francês, ele tá aqui do lado, é só clicar. E agora a gente vai falar sobre La Misma Sangue, que é um filme argentino, é um thriller psicológico bem interessante também, e que vale muito a pena assistir, porque ele prende a atenção como muitos outros filmes, inclusive brasileiros, não conseguem. É uma forma também de celebrar aí o cinema latino-americano, porque o cinema brasileiro é excelente, o cinema argentino também tem ótimos exemplares, e agora a gente vai falar sobre um deles. Se você quiser saber então mais sobre este filme, fique com a gente. Meu nome é Luiz Henrique Oliveira e seja bem-vindo ao nosso canal. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de convidar você a se inscrever aqui no nosso canal, porque seu feedback é sempre muito importante pra gente. Também gostaria de pedir pra você ativar o sininho aí pra receber as notificações dos nossos vídeos, tá bom? Então esse filme La Misma Sangue, ele é dirigido pelo Miguel Corran, que é um filme de thriller, né? Um thriller psicológico bem interessante, um filme dramático, que fala aí sobre questões familiares. Só pra dar um contexto pra você que tá vendo esse vídeo agora e não conhece esse filme, ele fala sobre a morte de uma mulher chamada Adriana, que ela morre assim de uma forma que parece ser acidente. Só que à primeira vista que parece um acidente. Depois, com alguma investigação, começa a se suspeitar de assassinato e o principal suspeito é o seu marido, com quem ela estava casada há mais de 35 anos. Então o filme, na verdade, ele serve para que a gente fique em dúvida. Será que ela morreu de forma natural, acidental no caso, ou será que ela foi assassinada pelo marido? O filme deixa a gente nessa dúvida porque todos os personagens são praticamente ambíguos, né? Todo mundo tem ali algum interesse escuso, alguma coisa que realmente parece não encaixar com a história oficial, vamos dizer assim. Porque todo mundo, na verdade, ali nessa família, né, que é mostrada no filme, vive de aparência. E o filme critica isso dessa forma, né? Tipo, ele fala que a gente vive num mundo de aparências, onde nada é o que realmente parece, as pessoas sempre parecem estar num comercial de margarina, onde todo mundo é muito feliz, aquela coisa sorridente, tipo Angélica e Luciano Huck, né? Aquela coisa super felizinha de família classe média, só que na verdade tudo isso esconde segredos, esconde mentiras, escondem verdadeiros dramas familiares, pessoas que são assim, traumatizadas com diversas situações que aconteceram na sua vida, mas elas não podem mostrar isso porque elas precisam, claro, mostrar para todo mundo que elas são felizes mesmo que de mentira. E essa história, ela não é uma história comum no que diz respeito a quem matou a personagem principal, né? O chamado whodunit, que é aquela história do quem matou. Na verdade, a gente sabe que a pessoa está morta, obviamente, só que a gente tem que entender como e por que ela morreu. Então o filme, na verdade, é uma investigação de tentar achar a verdade por trás da morte dessa mulher. E é um filme que faz isso com muita destreza, porque a direção é muito bem trabalhada nesse sentido, né? O filme não entrega nada assim de uma forma muito óbvia, então na verdade você não fica sabendo se logo de cara se ela realmente morreu de forma acidental ou se ela foi assassinada. O filme deixa a gente com essa dúvida durante toda a sua projeção, então a gente fica tenso e fica preso na narrativa, porque a gente na verdade quer saber o que aconteceu com a Adriana, quer saber qual é a verdade por trás daquilo, e principalmente a gente quer entender melhor a dinâmica familiar que ronda, né, aí essa família, porque, como eu falei, todo mundo vive de aparência, então a gente aos poucos vai descobrindo, a gente vai entendendo quem são realmente esses personagens, quem é o pai, quem é a filha, porque todos têm essa dúvida de quem matou, ou se ela realmente foi morta, ou se realmente foi um acidente. Então o filme deixa a gente preso nessa narrativa e eu acho que é isso que faz com que ele se torne um grande drama, na verdade. Isso também leva a gente a dizer que o filme ele é melhor como um drama familiar do que como suspense. Que apesar dele ser um filme trabalhado nesse gênero, né, nesse thriller psicológico, toda a parte do drama familiar é muito mais interessante do que a parte da investigação. E isso só é possível por conta do ator principal que interpreta o Elias, né, que é o marido da Adriana. Ele é um ator chamado Oscar Martinez, que realmente faz um papel brilhante aqui, porque ele consegue ser misterioso, introspectivo, ele é um cara que tem assim uma ambiguidade, a gente não consegue decifrar nas suas ações o que realmente ele quer dizer, e a partir de um determinado momento no filme a gente começa a duvidar de tudo que ele fala, e aí o filme vai levando a gente por diversos caminhos assim que fazem com que a gente duvide, ao mesmo tempo em que ele parece ser muito crível quando tá falando, e isso só é possível porque o intérprete do personagem é realmente
um cara sensacional, um grande ator, e isso faz com que o filme ganhe muito, né? O filme se eleve. Por outro lado, a gente também tem a Dolores Fonzi, que interpreta a Carla, que é a filha desse casal, né? Filha do Elias e da Adriana, e ela é o fio condutor dessa história. Ela que faz com que a gente comece a duvidar das coisas, ela que começa a investigar a história, porque ela acha meio suspeita a morte da mãe. Por conta dela que a gente vai descobrindo as coisas também, e ela também tem um papel excepcional aqui, pelo fato dela ser a pessoa que catalisa a história toda. Ela precisa ter aí essa coisa mais voltada pro drama, voltada para uma coisa também mais misteriosa, e ela também esconde seus próprios segredos, então é um filme que trabalha muito bem nisso, principalmente na sua atuação. E uma dica que eu posso deixar é você prestar atenção no personagem Santiago, que é interpretado pelo Diego Velázquez. É só isso que eu vou dizer, você só precisa prestar bem atenção nesse personagem, que ele é bem importante aí pra história. Caso você assista o filme ou já tenha assistido o filme, você sabe do que eu tô falando. Falando tudo isso, o filme poderia ter uma nota alta, poderia ser 10, mas tem um problema que me incomodou muito quando estava assistindo esse filme, que na verdade é o excesso de flashback. O filme volta toda hora pra trás, o filme, cada vez que alguém fala alguma coisa no presente, volta pra trás a história, isso confunde a linha narrativa, e isso faz com que a gente tenha um pouco de problema para entender exatamente o que está acontecendo na história como um todo. E esse excesso de flashback, ele acaba sendo até prejudicial para a gente entender a história de uma vez. Isso só melhora a partir do terço final do filme, por conta de tudo isso, por conta dessa falha, né? Pra mim, uma falha que é uma falha narrativa, né? Apesar do filme ser excelente, ter uma história maravilhosa, o filme recebe aqui da gente a nota 8,5. Nesse terço final, apesar dele conseguir achar o seu rumo, ele acaba se tornando explicativo demais. E isso faz com que o filme perca um pouco da sua força, dramática, né? Então, pra gente, é 8,5. Bom, por hoje é isso então. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. A gente se vê aqui no nosso canal 5 Tons, onde a gente vai falar dos filmes e séries da Netflix e os lançamentos do cinema também. Um abraço pra você aí e desculpa a demora.